Poderia se apresentar ao tribunal, por favor? Sim, meu nome é Ashley Gilland. E sou investigadora no Promotoria do Condado de Barrow. Há quanto tempo você trabalha no Promotoria do Condado de Barrow? Quase 7 anos. Quais são suas funções no Promotoria do Condado de Barrow? Minhas responsabilidades são preparar os casos para audiências no tribunal e ou julgamento. Isso pode envolver diversas ações, como entrevistar testemunhas, entregar intimações, elaborar mandados de busca para obter registros de redes sociais e, em seguida, compilar todas essas provas em um formato resumido para fins judiciais. Você foi designada para ajudar na investigação do tiroteio na escola Appalachia em 4 de setembro? Fui, sim. Como você entrou nessa investigação? Desde o primeiro dia eu atuava mais em uma função de apoio, conforme chegavam as evidências. Isso no dia a dia. Coletava essas evidências e fazia preservações de diferentes contas de redes sociais. Depois redigindo mandados de busca para algumas contas. E então, E conforme à medida cada que evidência chegava, eu meio que coloquei isso juntei e compilei. em um formato mais legível. E quanto a compilar isso em um formato mais legível, você pode nos contar um pouco sobre quais evidências você resumiu e quais evidências você revisou neste caso e especificamente na preparação para a audiência de sentença de hoje? Então eu revisei e compilei os registros do Discord, que é um aplicativo de mídia social, registros do Google, Extrações de celular, extrações de computador. fotos da cena do crime e qualquer outro tipo de foto que foi encontrada. Quanto aos registros do Discord, de quem eram os registros do Discord que você resumiu e analisou? Eram os registros do Discord do réu. Um de 2023 durante uma investigação e outro durante a investigação de Appalachia. E esses registros do Discord que você analisou, eles estão em um pendrive que vamos fornecer ao tribunal com todas as provas? Sim, estão. E meritíssimo, esses registros do Discord estão numerados como prova da acusação 266 e gostaríamos neste momento de apresentá-los como prova com base na exceção de registros empresariais. Tudo bem, Sr. Allen. Sem objeções, meritíssima. Tudo bem, estão admitidas. Além dos registros do Discord, acho que você mencionou registros do Google. Sim, senhora. De quem você analisou os registros do Google? Dos réus. Certo. E meritíssima, nós também temos os registros do Google no pendrive. Estes estão listados como item de prova do estado 237 e queremos apresentá-los como evidência sob a exceção de registros comerciais. Senhor, Sem objeção, meritíssima. estão admitidas. Além desses registros, desde a prisão do réu, você conseguiu obter as ligações que ele fez enquanto estava sob custódia? Sim, consegui. Também pedi por intimação as ligações feitas enquanto ele estava em diversos centros de detenção juvenil. E você também revisou essas ligações como parte da preparação para hoje? Sim, revisei. E meritíssima, dessa vez gostaria de apresentar como prova os itens de prova do estado 267 a 335 e o 345. São trechos de algumas ligações da prisão entre o réu e sua mãe, Marcy Gray, que gostaríamos de apresentar sob a exceção de registros comerciais. Senhor. Não tenho objeção, meritíssima. Tudo bem, estão aceitos. E então o último, estes. Você também obteve os registros médicos ou psiquiátricos da ré dos centros de detenção juvenil? Sim, eu obtive. E meritíssimo, gostaríamos de apresentar como prova os itens 336A e B da acusação, que são os prontuários médicos de Coach Gray de diversos centros de detenção juvenil, que também devem permanecer sob sigilo. Claro, senhor. Sem objeções, meritíssimo. Estão admitidos e serão arquivados sob sigilo. Obrigada, meritíssimo. Especificamente, ao se preparar para hoje, foi criado um PowerPoint como parte da sua apresentação? Sim, foi criado. E ele resume as evidências digitais relacionadas ao réu neste caso? Sim, resume. Pode. Você pode nos dizer brevemente qual é o objetivo do PowerPoint de resumo? Ah, sim. Então, porque havia muitas evidências digitais neste caso, vindas de registros extraídos de computadores, extrações de celulares, todos os registros do Google e do Discord. Foi mais fácil montar este PowerPoint para os propósitos de hoje, em um formato mais organizado por categorias. Então, é baseado em categorias ao invés de uma linha do tempo.
E esse PowerPoint foi marcado como a prova 341? Sim, foi. Isso inclui as evidências mencionadas, registros do Google, do Discord, certo? Registros telefônicos do réu, ligações da prisão, esse tipo de coisa? Sim, inclui. Meritíssima. E você já teve, eu acho. Investigadora Gilland conseguiu revisar o PowerPoint? Sim. E é O PowerPoint no pendrive que será entregue ao tribunal é o PowerPoint criado para esta audiência? Sim, senhora, é sim. Meritíssima, gostaria de apresentar a prova da acusação número 341 como prova para analisarmos esse PowerPoint hoje com o tribunal, sem objeções. No objection, Judge. Submitted. Aceito. Podemos... Ok. Então, Vamos começar com a primeira página do PowerPoint. Você pode nos explicar o que isso mostra? como eu disse antes, foi meio que colocado em categorias. Então, você vai ver as pastas que estão da tela. Uma se chama Idolatrando Atiradores em Massa. A segunda é Planejando um Ataque a Tiros em Massa. E a terceira é Motivação, Busca por Fama. Esses são os tipos, o panorama das categorias que vamos abordar. Então é meio que um roteiro para a sua apresentação. Sim, senhora. Então vamos começar com a idolatria de atiradores em massa. Quanto à idolatria de atiradores em massa, a Ré fazia parte de alguma comunidade online que idolatrava atiradores em massa. Ele fazia E qual era essa comunidade? comunidade de true crime. Como você concluiu que ele era membro disso, analisando as evidências deste caso? Antes do tiroteio, havia muitas mensagens no Discord, contas no Tumblr, registros do Google que falavam sobre TCC, a comunidade de true crime. Assim como depois do tiroteio, ainda era citado em várias ligações da prisão. A Ré passou muito tempo pesquisando sobre atiradores em massa? Sim, ele passou. Vou mostrar o nosso próximo slide. Essa é uma lista da maioria dos atiradores em massa que ele pesquisou? Sim, isso é apenas uma visão geral de todos os atiradores em massa. Pesquisas sobre atiradores em massa que foram encontradas em diferentes evidências digitais em relação à Ré. E essa lista tem 22 itens listados, mas havia mais do que isso. Esses são os que ele passou mais tempo? Sim, E como eles estão identificados nesta página? eles estão identificados por localização física e local do incidente e não pelo nome do atirador. Como ele pesquisou sobre essas pessoas? A maior parte da pesquisa foi feita principalmente com base nos registros do Google. E também havia uma comunidade dentro do universo de crimes reais. Foram compartilhadas fotos, diferentes trechos compartilhados, diferentes evidências compartilhadas entre os membros que estavam relacionadas a vários atiradores em massa. Ele salvou alguma dessas informações que pesquisou em algum lugar, como no celular, no computador ou no Discord dele? Sim, havia muitas evidências diferentes, salvas no celular dele, seu Discord e a extração do computador dele. Isso inclui qualquer coisa, desde fotos, vídeos, relatórios de incidente, vídeos da cena do crime, vários tipos diferentes de evidências. Enquanto pesquisava sobre essas pessoas, ele também buscava assuntos relacionados no Google. Sim. Quais foram alguns dos termos que ele pesquisou no Google sobre esses atiradores em massa? Sim, havia várias contas diferentes do Google e dentro delas há um histórico de buscas. Então, no histórico de buscas há muitos termos diferentes. Isso é só um breve resumo. Algumas pesquisas que ele fez no Google, o réu pesquisou no Google. Atirador chama a polícia na câmera corporal, emboscada à polícia de Dallas. Veterano instável abre fogo em um bar lotado. Soldados de Cristo torturam durante a iniciação. Deixe-me ver as outras. Vídeo estendido da câmera do painel mostrando o homem avançando sobre o desfile. Vídeo do tiroteio na escola de Uvalde. Como ser expulso de um estande de tiro. Imagens de celular dos primeiros disparos no Road 91 Harvest Festival. Ligações para o 911 de Sandy Hook pedindo ajuda. Atirador de Parkland. Ver as famílias sofrerem. E o corpo do principal atirador. Tá bom, então... Você disse que ele salvou alguns deles.
que parte dessa pesquisa estava no telefone ou computador dele. Isso incluía fotos salvas? Sim. Certo, então vamos passar para o próximo slide e você pode nos dizer o que é isso. Encontrados no Discord dele e na extração do celular. E isso é apenas uma espécie de compilação de diferentes atiradores em massa. E eu vou dar um zoom em um em particular. Você pode nos dizer o que é isso? Então isso mostra o seu resultado ali com o nome de um dos atiradores de Columbine. E isso foi resultado de... Ela fez um teste chamado O que é crime real? Qual personalidade você é? E isso foi feito em 3 de setembro, que foi o dia antes do tiroteio. E esse foi o resultado que ele obteve e salvou no celular dele. Foi 3 de setembro. Era um dia de aula. Foi salvo por volta da 1 da tarde. Então teria sido durante o horário escolar. E ele estava na escola? Ele não estava. Agora mostramos a você ou ao tribunal uma lista dos atiradores em massa que ele pesquisou. Foram 4 que ele pesquisou mais. Havia. Certo. E quem eram eles? Os 3 que citamos são o atirador de Parkland, o atirador de Sandy Hook e o atirador de Buffalo. E então nós também falamos sobre o atirador do cinema de Aurora? Sim, falamos. Tá bom. Então vamos começar com o primeiro que ele pesquisou extensivamente, que é o atirador de Parkland. Só para esclarecer, qual o nome do atirador de Parkland? Nicholas Cruz. E como ele soletra Nicholas, é com CK ou com K? Com que? Tá bom. Que tipo de evidência vamos começar a apresentar ao falar sobre a idolatria do réu pelo atirador de Parkland? A primeira categoria listada é a de evidências de obsessão. Então, basicamente, coisas que mostram ou provam que ele era obcecado, essencialmente com o atirador. E isso pode incluir diferentes mensagens, fotos ou itens salvos por ele. E essa obsessão era com o atirador de Parkland? Qual foi o período disso? Isso levou até o tiroteio em 4 de setembro? Sim. Certo, vamos mostrar esta página. Nos diga o que ela mostra. Isso é especificamente do Discord do réu. Então essas são fotografias do atirador de Parkland que foram salvas e compartilhadas especificamente na conta do réu no Discord. Eu sei que isso aparece como uma página única, mas essas fotos estavam salvas no celular do réu. Quero dizer, elas estavam salvas no Discord dele e nós só as reunimos em uma página. Está correto. Essas eram todas as fotos que ele tinha do atirador de Parkland no Discord? Ou havia muito mais? Havia muito mais. E então nos conte sobre esta página. Essas eram aquelas que estavam especificamente salvas no celular do réu. Novamente, isso é só uma pequena coleção de fotos em comparação com a quantidade que ele tinha no celular. Ele tinha mais de 2.000 fotos do atirador de Parkland salvas no celular? Sim. Além de ter essas fotos no celular e no Discord, ele também tinha fotos do atirador de Parkland impressas em casa? Tinha sim. 16 fotografias que foram impressas e na parede do quarto dele. E desta vez vamos mostrar isso pra você. Certo. E então, você pode só... Isso vai ser analisado como prova 343 do Estado? Você reconhece isso? Sim, esta é a coleção das 16 fotografias que estavam na parede dele. E isso, na verdade, é uma medida exata de como estava exposto na parede dele. São essas exatamente as fotos encontradas na parede dele? São exatamente as mesmas fotos. E elas foram colocadas aqui para mostrar a posição exata em que estavam na parede dele no dia do tiroteio. Está correto. Meritíssima, apresento agora a prova número 343 do Estado. Sr. Allen. Alguma objeção? Sem objeção? Está admitido. Ele também tirou fotos de si mesmo em frente ao santuário? Sim, ele tirou. E o que ele fez com essas fotos? Ele compartilhou elas na conta dele do Discord. Tudo bem. Quando foi tirada a primeira fotografia do santuário?
A primeira fotografia do santuário com o réu foi tirada em 9 de agosto de 2024, que foi aproximadamente 25 dias antes do tiroteio. Com base em sua análise das evidências digitais, esse santuário pareceu permanecer na parede de 9 de agosto até 4 de setembro? Sim, permaneceu. Então você mencionou que ele tirou fotos e compartilhou no Discord. Foi uma das vezes que ele postou foto no Discord? Sim, isso foi compartilhado em 28 de agosto de 2024. E então você vê à esquerda uma foto real, a foto que ele... do quarto dele. Certo, e isso ele compartilhou com o Mandy. Pelo que ele contou pra Mandy, você pode nos contar isso sobre essa foto? Sim, então, Discord. O nome dele era Occasional Burner, então é o de azul. Na parte de baixo, ele diz: minha mãe está em... Só meu pai Então é sabe só da meu reabilitação. Ele sabe que não deve questionar o que eu faço. E essa é outra foto que ele tirou e compartilhou com o Mandy? Sim, essa é outra foto que ele compartilhou no Discord em 3 de setembro, antes do tiroteio. Certo. Além de ter todas essas fotos salvas e impressas, que outras evidências da obsessão do réu pelo atirador de Parkland você encontrou? Sim, há muitas outras materiais de pesquisa que foram visualizados e salvos no celular, no Discord e no computador dele. Tudo bem. E essa página mostra os diferentes tipos de pesquisa que ele fez no celular ou no Discord dele? Sim. Mostra, sim. Ok, você pode ler exatamente o que ele tinha salvo no computador ou o que ele pesquisou? Sim, do lado esquerdo, resumo investigativo dos atiradores, conteúdo do celular e pesquisas na internet. Vigilância, vídeos do tiroteio em Parkland. Visitou o site sobre o tiroteio. Interrogatórios policiais. Viu os interrogatórios e fez capturas de tela. Economizou no mínimo $2.665. Fotos do atirador. Isso foi especificamente de fevereiro de 2020, 2024 ou até o tiroteio. Assistiu a cada dia do julgamento sobre a pena do atirador, que aconteceu em outubro de 2023. Assistiu a um vídeo no YouTube chamado Atirador de Parkland. Fingiu sintomas psiquiátricos após atirar em especialistas. Diz. E então, do lado direito, entre aspas, estão as pesquisas que ele fez no Google. Especificamente buscas no Google. Nicholas Cruz fingindo sintomas psiquiátricos. Agressão e violência premeditadas de Cruz. Fotos da autópsia das vítimas de Parkland. Atirador de Parkland, eu adoro ver a família sofrer. Cartas de amor de Nicholas Cruz da prisão. O plano de Nicholas Cruz. Um assassinato em massa. Leu o artigo intitulado Psiquiatra investiga a mente do atirador de Parkland. Assistiu ao documentário. Por trás da loucura aborda o atirador do massacre de Parkland e seus escritos sob custódia e no julgamento. Tudo bem. Então, quanto ao resumo investigativo do conteúdo do celular do atirador, os vídeos de vigilância, aqueles são os vídeos reais de vigilância de Parkland que mostram o tiroteio. E esse é o resumo investigativo real que as autoridades fizeram sobre o conteúdo do celular do atirador de Parkland. Sim, é. Você também colocou aí que ele assistiu a cada dia do julgamento para definir a sentença do atirador em outubro de 2023. Por quanto tempo ele assistiu? Ele assistiu de outubro de 2023 até uma data posterior? A evidência do registro do Google mostrou todos os dias de outubro. Então, até pelo menos fevereiro de 2024. E quanto aos registros do computador dele, qual é a primeira data dos registros que temos do computador dele? Acredito que outubro de 2023. Então ele está assistindo ao julgamento praticamente todos os dias em outubro e continua assistindo até fevereiro de 2024? Sim, isso mesmo. Em que série o réu estava nessa época? Ele estaria na 8ª série. E ele frequentou a escola durante aquele ano? Não, ele não frequentou. Certo. E nessa época onde ele morava? Ele estava morando com o pai dele no condado de Barrow. Na época, o pai tinha sua guarda exclusiva. Agora, além de toda essa pesquisa, ele também fala sobre o atirador de Parkland extensivamente no Discord. Sim. E de qual período nós temos registros do Discord?
Esses são de 28 de agosto até o dia antes do tiroteio 3 de setembro. Então, esse período de 2024 é quando o nome de usuário dele é Occasional Burner. Com quem ele conversa sobre o atirador de Parkland? Uma usuária identificada como Mandy. Agora, o que eu gostaria de fazer aqui é, se você puder identificar a data e a hora do registro do Discord. E se você quiser ler as mensagens do réu no Discord, eu posso ler as da Mandy, assim podemos analisá-los perante o tribunal. Claro. Então, do lado esquerdo, você vê o dia, data com marcação de horário. Esse carimbo de hora também está em o que é chamado de horário UTC, que é o tempo universal coordenado. É um horário padrão usado para regular os relógios ao redor do mundo. Então, quase todas as evidências digitais vêm em... Então, temos que converter para o horário do leste, horário padrão, que normalmente é -4 durante esse período. Então, são -4 horas. Então, por exemplo... O primeiro seria 28 de agosto de 2024, às 11 horas e 42 da manhã. Se quiser ler as duas primeiras mensagens. Sim. Senhora. Se você não tem várias fotos dele espalhadas pela sua parede, uma infinidade de arquivos relacionados a ele, e ele não é o único motivo pelo qual você ainda está viva, você é falsa pra caramba. Pelo menos essa é a minha filosofia bem delirante sobre o tipo de amor que você tem que ter pelo Nick. Tá bom. E aí, umas 2 horas depois, a Mandy pergunta: você tem algum hobby além de jogos? Aqui vai atirar Nick e observar pessoas. É basicamente isso. Cerca de 5 horas depois, ele faz outro comentário. Parece que toda a inspiração ou motivação que eu tenho sempre acaba voltando pra Nick. 28 de agosto era dia de aula de novo? Sim, era. Ele estava na escola ou em casa naquele dia? Ele não estava na escola naquele dia. Certo, vamos passar para o que parece ser mais conversas do Discord de 28 de agosto. Aproximadamente que horas são essas? Isso seria por volta das 7 horas e 16. 19 horas e 16. Certo, e se você quiser começar a ler esses registros... Tipo, é estranho, mas eu sinto que eles só veem ele por isso e não por quem ele é como pessoa. Eu penso muito sobre ele ser esquecido e virar só um número, como a vítima disse. Eu já chorei pensando nisso. Então eu prometi pra mim mesma e pra ele que nunca iria sair do lado dele. Sim, ao ver as declarações de impacto, tive várias crises de pânico porque eles sentem necessidade de ser tão cruéis. Se não fosse pelo Nick, eu teria me suicidado meses atrás. Eu sei, né? Tão desumano. Tipo, obrigada por ele ser estuprado e morto, que absurdo. Eu vi ali meu coração e ainda dizem que o Nick é o monstro. Agora vamos passar para mais registros do dia 29 de agosto. Mais ou menos que horas esses começam? Tem sido 23 horas e 46. Ou 23 horas e 45 do dia 28 indo para o dia 29. Começamos por volta da meia-noite do dia 29 de agosto? Sim. Então, e Mandy começa com LMAO. Há quanto tempo você gosta dele? Eu esqueci. Já faz quase um ano. Sei dele há anos, mas eu tinha outras hiperfixações. Fixações na época. Mas quando eu conheci Nick, tudo fez sentido e nunca mais fui embora. Eu vou dizer, eu já me masturbei pensando no Nick. E então parece que avançamos para mais tarde, no dia 29 de agosto. E Mandy pergunta: se você tivesse que escolher só uma pessoa para ficar para sempre, quem seria? Tipo, entre assassinos? Falo no geral, sinceramente. Se tivesse que escolher alguém no mundo para ficar para sempre. Digo Nick, claro, quem mais seria? E agora mais mensagens de 29 de agosto. E isso é por volta da meia-noite do dia 30? É cerca de meia-noite do dia 29. Tudo bem, já entrando no dia 30? Sim. Tudo bem. E você pode ler essas mensagens? Vídeo enviado. Eu chorei um pouco fazendo isso. Bem, eu acabei de chorar. O quê? Isso me fez chorar. Eu não achei que isso fosse te tocar desse jeito. Ótima edição. É difícil voltar a isso porque faz o mesmo comigo. Preciso fazer mais edições emocionais do Nick. Eu gosto dele. Quanto a isso, então, eles estão falando sobre fazer edições emocionais do Nick. O que é uma edição?
Basicamente é só pegar um vídeo e fazer dele algo seu, seja adicionando fotos, mensagens de texto, música, qualquer coisa que você possa alterar para deixar com a sua cara. Certo. E ele fala sobre enviar, tipo, fazer uma edição. Tem alguma edição que ele enviou relacionada a essa conversa? Sim. Tudo bem. E dessa vez vamos reproduzir aquela edição de vídeo que a Ré fez. Emergência. Eu conheço o jeito que você vive. Ah, sim, a neve acabou. Não tente não me atacar e fazer coisas nojentas. Chance Sim. de tu contar. Quanto tempo faz que eu era estudante? E eles se conhecem. Ainda comentando. Sombra. Certo, agora estamos indo para 2 de setembro, que é 2 dias antes do tiroteio. Pode nos explicar essas mensagens? Sim, então isso começou em 13h41. Ninguém entende o Nick. Ele atirou em uma escola. É, vadia. Ele finalmente fez isso, se é que dá pra dizer. Sério, uma proporção de 17 em 17 é insano em GL. Não, de verdade. Eu penso muito sobre isso. E também com o jeito que tudo, de tão autista que ele era, ele parecia formal ao fazer isso. Eu sinto que seu cérebro simplesmente entra no automático. Piloto automático. Nick me dá tanta motivação pra continuar. Além desses registros do Discord, ele também tinha algumas coisas no celular que mostravam essa obsessão por Cruz. Sim, ele tinha. Então conte pra gente sobre isso. Então isso é considerado anotações de uma extração do celular. Então essas são anotações que foram criadas pelo réu no seu telefone. E quando ele criou isso? Isso foi criado 2 de abril de 2024. E quando foi modificado? Foi modificado em 6 de agosto. Sim. E o que ele diz? Ele disse. Nick, eu não sei por quanto tempo mais vou estar por aqui. Ou se eu vou mesmo seguir em frente com isso. Mas por favor, saiba que eu te amo. Você não vai ver isso. Na verdade, eu sei que você não vai ver isso. Mas quando nos encontrarmos, venha para os meus braços. Me abrace forte e não solte. Com amor, coach. Ele também tentou... Ou o réu também tentou escrever pra Cruz enquanto Cruz estava sob custódia? Sim. Sim, ele tentou. Antes de realmente enviar um e-mail pra ele, ele enviou um rascunho desse e-mail pra alguém no Discord? Sim, foi enviado para Mandy. Como você disse, era um rascunho do que ele ia enviar. Quando ele enviou isso pra ela, No dia 28 de agosto de 2024, quero dizer, você pode nos contar o que havia na carta que ele acabou enviando pra Cruz? ele disse: tudo bem, estou satisfeito com isso. Eu estou realmente nervosa, eu sei. Uma introdução tão estranha, né? Enfim, eu sou coach e tenho 18 anos. Eu sei que você já passou por muita coisa mentalmente, então vou ser breve. Mas só saiba que eu estou aqui de verdade. Me importo muito com você, Nick. Eu estou tentando ao máximo não fazer as coisas ficarem estranhas. Desculpa se pareço assim. Vou me certificar de incluir um endereço para resposta. Um selo para cada e-mail que eu te enviar. Quando a Ré enviou isso, E-mail pra Cruz sob custódia, ele realmente chegou até ele no final das contas? Não chegou. E por que não? Foi rotulado como assédio e devolvido ao remetente. Depois.
Depois que a Ré tentou enviar essa carta ou esse e-mail para Cruz, o que aconteceu? Então ele começou a mandar mensagens para alguém que se identificou como colega de cela de Cruz. E o suposto colega de cela de Cruz entrou em contato com o réu depois que esse e-mail foi enviado? Sim. Certo, e eles tiveram uma conversa bastante longa? Sim, tiveram. E isso está no celular da Ré? Sim, estava. Qual que é o período dessa conversa? Eu acredito nisso. 2 de setembro. Até as primeiras horas da manhã do tiroteio. E eu vou começar aí. Como temos feito. Se quiser ler o que o réu escreve, posso ler o que o suposto colega de cela escreve. Sim, senhora. Diga mais ou menos o horário de início. Então isso é dia 2 de setembro, às 20h28. Diz que revisou tudo sobre o Nick e queria entrar em contato. Sim, quero dizer honestamente que pessoa normal iria querer escrever para ele e conhecê-lo romanticamente, Harris. Ele também acha isso insano. Essa é a parte engraçada. Entendo o trauma dele, mas sinceramente, romanticamente não sei. Ele não quer isso. Mas, sinceramente, se você quiser, avisa o Nick que eu não sou falsa de jeito nenhum. Sem pressão. Será que ele se sente mal por causa do tiroteio? Ele fala muito sobre isso. Ele não tem orgulho do que fez. Mas não é bom gostar de alguém que fez coisas tão horríveis. Eu concordo. E não conhecê-lo fora disso, quero dizer. Eles fizeram um bom trabalho ao analisar a vida dele durante o julgamento. Bem, ele está por perto? Suspiro. Ei, vocês têm notícias aí dentro? Sim. Só estou conferindo. Quanto tempo antes do tiroteio isso foi? Isso foi por volta das 21h do dia 2. Então, um pouco mais de um dia. Espero que você mantenha contato até o dia 4. Tenho algo que quero te mostrar. E Nick, sinceramente. Tenho que me preparar para a prisão. Eu mesma. Ei, você e Nick conseguem estar acordados por volta das 8 ou 9 da manhã? E em que ponto estamos? Que horas são agora? Agora é meia-noite, por volta da meia-noite do dia 4, no dia do tiroteio. Tenho minha surpresa. Pronta? Ainda é meia-noite no dia do tiroteio? Sim, senhora. Sim, mas não sei se vou estar com meu tablet. Acho que o Nick saberá de qualquer forma. Ele disse alguma coisa? Sim, falei que você era engraçada e parecia legal. Valeu, cara. Pelo menos ele sabe meu nome. Era o homem misterioso da surpresa? Você vai ver. E no final, sabemos quem era a pessoa com quem ele estava trocando mensagens? Não. Foram emitidos mandados de busca e era apenas alguém usando um número falso. Tudo bem. Então, passando para o nosso próximo slide, qual é o próximo tipo de evidência que vamos discutir relacionada à obsessão do réu pelo atirador de Parkland? Evidências de imitação. O que você quer dizer com evidências de imitação? Basicamente cópia. Copiar outra pessoa. Seja com maneirismos nas palavras, nos movimentos, em qualquer tipo de coisa onde você está imitando alguém ou tentando agir como outra pessoa. E nesse contexto, é especificamente a imitação de outros atiradores em massa? É sim. Dentro da comunidade TCC, com base na sua pesquisa, no seu treinamento e na sua experiência, qual é o propósito de uma pessoa imitar outro autor de ataque em escola ou atirador em massa? Com base na minha pesquisa, pode ser uma de duas coisas. Uma, mostrar ao atirador em massa específico a admiração ou o amor que sentem por essa pessoa. Ou, a segunda coisa é simplesmente ganhar notoriedade dentro do TCC para obter algum tipo de fama com isso.
Qual foi a primeira maneira que a ré imitou a cruz? Através de fotografias. Tudo bem. Vamos começar com esta foto. Fale sobre este slide. Então, este slide no topo é do Discord, de 28 de agosto de 2024. Ele diz, socorro, socorro. Eu esqueci que tirei isso. Eu tentei, imitar aquela careta do Nick no meio, espelho. Então, no canto inferior esquerdo, está a fotografia do atirador de Parkland, que foi salva no telefone da ré, e no computador e no Discord. E a fotografia à direita é uma foto que a ré criou em julho de 2024. Essas foram enviadas para Mandy no Discord. E quanto à foto da esquerda e a foto da direita, ambas foram compartilhadas com Mandy ao mesmo tempo, quando ele estava falando sobre tentar replicar o negócio do rosto do Nick. Sim. E essa é outra foto que ele imitou da cruz? Sim, de novo, é a da esquerda. É o atirador de Parkland. E isso foi salvo em lugares diferentes. Então, o da direita é um que foi tirado pela ré, no dia 3 de agosto de 2024. Claro, fale sobre este slide. Este slide mostra do lado esquerdo o atirador de Parkland. E isso foi, na verdade, de uma pesquisa específica feita no Google. Um atirador de Parkland puxando a Golá. E então a imagem à direita foi uma imagem criada pelo réu no quarto do réu em 31 de maio de 2024. E isso foi algo que Cruz fez especificamente durante sua audiência de sentença ou durante o julgamento de sentença? Foi sim. Certo. E nos conte sobre isso. Foto. Então a de cima. Havia uma seleção de escritos da prisão que foram coletados pelo réu, salvos no seu celular e computador. E foi salvo como um todo, mas também havia recortes de frases específicas daqueles escritos da prisão. Então este aqui em particular foi um recorte que foi salvo no celular dele. Assim mesmo, como você vê aqui. E diz, também gosto de garotas ruivas e com visão positiva da vida. E isso foi salvo em 3 de abril de 2024. E a de baixo é uma fotografia que a retirou em 3 de agosto de 2024. E é ele com cabelo ruivo? É sim, parece ser. Tá bom. Então, obviamente, falamos bastante sobre o TCC hoje. E especificamente com fotos de bebês, como isso é algo importante dentro do TCC? Me pareceu que eles valorizam a vida de outros atiradores em massa. Então eles tentam salvar uma coleção de fotografias deles em diferentes fases da vida. Começando com o pé e eles estavam indo, mais jovens. Então o réu não só tinha o atirador de Parkland, fotografia de bebê salva em seus dispositivos, mas vários outros atiradores em massa salvos em seus dispositivos. E a foto à direita é do réu e foi salva no celular dele e depois compartilhada com Mandy no Discord, junto com uma coleção de fotos no dia 2 de setembro, que foi 2 dias antes. A coleção de fotos que ele eram selfies. Junto com uma foto de bebê, e disse para Mandy, só por precaução. Quero que você fique com essas fotos, só por precaução. Ele enviou as fotos para ela 2 dias antes do tiroteio e disse, só por precaução. Sim. Tudo bem. Então, nós conversamos sobre como você, antes de hoje, ouviu muitas ligações da prisão entre o réu e a mãe dele. Mais ou menos. A Marcy Gray foi com quem ele mais conversou nos meses após o tiroteio? Sim. Por quanto tempo eles conversaram? Eu diria que desde o tiroteio até fevereiro de 2025. Talvez tenham sido alguns meses, aqui e ali. Mas depois disso, eu acho, eles voltaram a se falar por alguns meses, mas depois ficou bem limitado. E foi limitado porque ela basicamente não podia mais falar com ele em determinado momento? Isso mesmo. Certo.
mas na maioria das vezes é ela quem fala, principalmente a Ré, que liga pra ela e conversa com ela nesses 6 a 9 meses após o tiroteio. Sim. Quando foi a ligação inicial delas? Então, a primeira ligação delas foi em 1º de outubro de 2024. E nós recebemos todas essas ligações do IGDC. E na primeira ligação, é uma ligação meio longa, mas fala sobre pedir para ela procurar o nome dele no Tumblr, Tom Luke, junto com o TCC. E eles meio que conversam sobre todos os diferentes atiradores em massa com quem ele está sendo comparado. E basicamente, toda ligação depois disso faz referência a isso de algum modo. E então isso, temos 1º de outubro aqui, e isso são as provas do estado 267 e 268. Então ele está conversando com ela, e você disse que a primeira conversa é ele pedindo para ela procurar coisas sobre ele na internet. Isso mesmo. Certo, então vamos em frente e assistir esse trecho. Oi. Você tem algum dado? Sim, nós conseguimos reunir tudo de novo. Quer que eu procure para você? Sim, estou fazendo isso. Depois vou para a sessão de notícias. Sessão, então sabe como não foi noticiado. Olá, tudo bem? Vamos ver, isso? É para sair da mansão ou algo assim. A van. Ou algo assim. Terça-feira, vamos dizer. Senhoras Albany, meu Deus. Aqui está quem traz novidades. Ele concordou recentemente em doar seu cérebro para... Sim. Ok, então tá. Vamos ver. Vou tentar encaixar no meio porque tenho bastante tempo para ir nas coisas. Eu sei. Agora que a internet voltou, vou pegar um pouco de carne grande e você? Pode procurar meu nome. Mary. Você tem algum problema com isso? Sim, pode entrar. tomluco.com. Tom Luke, olá, sim. Ok, fique... Calma e continue. Você vê a barra de pesquisa? Tá bom, então. Obrigado. Tumblr.com. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Ok, espera aí. Olá. Ok. 13, ok. Meu nome é TC para o PN. Seu nome? Estou na cozinha. Está se perguntando, eu sou tão estúpido. Deus. Então, o que você acha? Eu devo fazer isso? Ai, Deus, por favor, sim, TCC. Ter fácil, sim. Tudo bem. Tudo bem. Certo, então o blog no topo diz... Festa na Blockbuster. Meu Deus. Eu não consigo ler a postagem. Leia a postagem. Eu conheço ela. Olha, tente de novo. Duas pessoas, eu queria ser legal, mas arte com sangue é uma coisa, eu não sei. Eu não sei onde eles estão. Bem, é um truque para a vida. Ok, aqui está o próximo. Notícias de última hora. Eram as últimas informações sobre a investigação. E tem tipo uma captura de tela de um artigo. E aí diz: papai foi preso provavelmente porque a arma era dele. E ele sabia das ações e comentários passados do filho. Ok, o sapato foi roubado. Dá a volta no quarteirão. Computador, vamos entrar no quarteirão e ver como fica. Eu estou, não. Desculpe. Estou lendo todos eles. Pode repostar o desenho do culto? Não tenho nenhum desenho de culto. Meu Deus, esse desenho é incrível. Ei, você está demitida. O que é isso? Sou eu? Meu Deus, foi tão incrível.
Eu amo tanto essa comunidade. Com certeza vou imprimir e trazer para você. Obrigada. Muito. Tá bom. Tá bom, eu quero destrinchar isso um pouco. Então, essencialmente, ele a orienta sobre onde ir enquanto ela navega pelos artigos. Está correto? Isso está correto. E ela meio que conta pra ele o que vê do que ela pesquisa. É basicamente isso que eles fazem toda vez que conversam ao telefone? Sim. E geralmente está relacionado ao réu e ao fato dele ser um atirador em massa? Sim. Tá ligado à popularidade dele como atirador em massa? Sim. Tudo bem. No fim da ligação, ele se anima ao saber que há fanart sobre ele. O que é fanart? Dentro do TCC, eles podem criar diferentes edições, como a edição que vimos mais cedo no vídeo, fazer outras edições como aquela ou criar diferentes representação visual de atiradores em massa em diferentes e diferentes desenhos e diferentes mídias. E ele tinha no celular fanart de outros atiradores em massa também? Sim, ele tinha. Tudo bem. Então isso é meio que o padrão de como eles conversam em todas as ligações. E anteriormente ele mencionou que o réu enviou selfies para Mandy no Discord e disse, só por precaução. Essas selfies foram divulgadas pela Mandy? Sim, foram. Ok. E ele fala sobre isso em alguma das ligações da prisão? Sim. E qual foi a atitude dele em relação à divulgação dessas selfies? Ele ficou animado. O quê? Tiramos fotos suas. O quê? Acho que... Pode ver fotos suas postadas online ou algo assim. Sim, algo assim. Pra onde a gente vai agora? Sim, eles são um bando de crianças. É sim. Ops. Desculpa. Ele está animado com as selfies divulgadas. Isso foi em 9 de outubro, cerca de 1 mês e 5 dias após o tiroteio. E isso foi no Facebook, na página 272. Ok, além dessa imitação de fotos, houve outra imitação que ele fez relacionada ao cruzeiro? Sim, houve. Tudo bem. Qual é o próximo tipo de evidência de mimetismo? Anotações no diário. E essas entradas de diário são do atirador de Parkland e também do réu? Sim, senhora. Ok. Vamos iniciar nossa primeira entrada no diário. Fale sobre o que está à esquerda. À esquerda está uma entrada de diário que era do atirador de Parkland. Isso foi encontrado no computador do réu em 14 de outubro de 2023. E à direita está um desenho do réu que foi encontrado em um caderno espiral amarelo no endereço residencial dele. Certo. E quanto às semelhanças, pode nos dizer o que há de parecido entre esses dois, ou o que mostra alguma imitação entre o réu e o atirador de Parkland? No primeiro você vê pontos vermelhos ao redor, do boneco de palito, uma face semelhante, boné para trás. Era basicamente uma arma na mão deles. O segundo você pode ver que claramente tem um buraco. Ali está a palavra escola. Ali está a palavra professora. Esta é uma carteira escolar desenhada com uma aluna sentada na carteira. E então, passando para a nossa próxima imitação de diário, conte pra gente sobre esta página. Novamente, o da esquerda é do Parkland, localizado no computador do réu, 14 de 2023. A da direita também foi achada no caderno espiral amarelo da casa dele. E então há alguns pontos em comum aqui. Então, a primeira caixa vermelha está ao redor. Um colete tático. Então é desenhado de uma forma semelhante. No geral, só falando de um colete. O segundo são as palavras SS Now, que é uma referência nazista. E o terceiro é uma contagem de munição, tipo uma contagem de cartuchos. E aqui está o nosso... próxima entrada do diário, nossa última entrada do diário para Cruz e o réu. Esta aqui do lado esquerdo era do réu. Extração do celular. Foi salva em 19 de abril de 2024. E diz, puxe o gatilho. Você vai ganhar. Só não seja estúpida e fique de boca fechada. E a da direita estava no mesmo caderno espiral amarelo. No topo. Só diz, respire, puxe, recarregue e clique.
Ambos se referem ao ato de puxar. E falando sobre puxar o gatilho... E então, qual é a nossa próxima imagem para Ré e Cruz? Anotações do celular localizadas no telefone da Ré. Certo. E começando com a nota no celular do Cruz. Você mencionou anteriormente que ele tinha um resumo investigativo do celular do réu. É isso que está aqui? É, sim. Então isso foi salvo do lado dele, do lado do réu. Sim. E ele... O que diz essa nota e quando ela foi escrita? Esta nota foi escrita em 30 de dezembro de 2017. Na verdade, ela foi acessada pelo computador, quero dizer, pelo réu no celular, como no dia 4 de setembro, o dia do ocorrido. Tiroteio às 8h10 da manhã. Diz para controlar a respiração e o acionamento do gatilho. Você é quem mira, ajustar a mira da arma conforme sua habilidade de tiro. Mantenha esse ajuste em cada vez que precisar atirar só por você. Para si mesma, apertar é a minha habilidade. A mesma coisa toda vez. E o da esquerda, acessado pela última vez em 4 de setembro, mas ainda estava no computador dele. Extração e telefone bem antes disso. Tudo bem. E então a nota à direita, novamente, é da extração do celular. Era A, criada em 2 de abril de 2024. E se chama Mantra. E diz, inspire, puxe, puxe. Puxe, puxe, expire. Se travar, retire o carregador, puxe para trás, insira o carregador e repita. Então, ambos têm semelhanças. Inspire e depois puxe o gatilho novamente. E as anotações do celular, elas são algo que, na falta de um termo melhor, ganharam destaque nesse TCC se forem divulgadas? Sim. Tudo bem. Então, qual é o nosso próximo exemplo de mimetismo do réu? Entrevistas. E essa é uma entrevista que a Cruz fez junto com a entrevista do réu? Sim, é. Certo. Então, o réu falou sobre ouvir a entrevista do Cruz? Ele falou na conta dele do Discord. Então aqui temos Mandy. Isso é de 29 de agosto de 2024. Mandy fala sobre como ela assistiu ao interrogatório 7 vezes, todas as 10 horas. E depois reassiste algumas vezes todos os anos. E o que ele diz em resposta a isso? Ele diz 7, eu tô em mais ou menos 8,5, estou na metade da 8ª vez agora. Muito eu. Parece que eu sempre percebo algo novo. E então ele tinha Parece que ele tinha um bom conhecimento daquela entrevista. Ao revisar a entrevista do réu em conjunto com a entrevista de Cruz, havia alguma semelhança entre as duas? Sim, havia várias semelhanças. Qual é a primeira que chama a atenção? Isso está apresentado em formato de gráfico. À esquerda aparece a entrevista do atirador de Parkland e o que foi dito. E à direita está o do réu. E a primeira categoria são vozes. O atirador de Parkland disse que a voz está em mim. E o réu disse, eu só ouço elas às vezes dentro de mim. É mais como sussurros. Sempre está dentro de mim. A segunda, o atirador de Parkland afirmou que só ouvia uma voz sem nome lhe dando ordens. E o réu diz, nem quero dizer lutando contra o rosto. Coisas, mas era mais como esperar que a instalação e essas ondas cerebrais e coisas assim que estão completamente só me fazendo fazer. Eu ameacei, falei merda recentemente. Coisas que eu nunca tinha dito. O atirador de Parkland relatou ouvir uma voz mandando-o realizar o tiroteio na escola durante toda a entrevista. E então o réu disse, foi perguntado o que fez com que fosse hoje. E ele responde, eu me abstenho. Ondas. Era uma multidão de pessoas, isso sim. Ia ser em breve, ou seria possivelmente hoje ou amanhã. Na entrevista do atirador de Parkland, a pergunta foi, você sempre obedece ao que as vozes mandam você fazer? E o Parkland, atirador de Parkland respondeu, eu tentei não fazer isso. E a Ré foi questionada, essas vozes estão falando, você já concordou com elas? E a resposta dele foi não, de jeito nenhum. Além desse tipo de discussão muito parecida sobre as vozes, houve outra semelhança entre as duas entrevistas que chamou a atenção? Sim, e essa foi intitulada Dissociação. Então, o atirador de Parkland diz, estava em branco quando perguntado como chegou à escola. E o réu disse, fiquei totalmente dissociado durante tudo. Quando voltei, ele estava no chão.
e a entrevista do atirador de Parkland. Ele disse, não consigo mais me lembrar. Nada. E então E a ré foi questionada. Você se lembra de quantos tiros você disparou? Ele respondeu, eu não consigo me lembrar. Eu não Desculpe, consigo de me verdade, lembrar, de verdade. De verdade, nada. E mais cedo hoje, o Sr. Smith reproduziu algumas ligações da prisão com a Dra. Richards. Alguma dessas ligações da prisão mostrou que o réu não estava dissociado? Sim, houve algumas em que a mãe dele estava lendo um artigo sobre algo que foi dito sobre o tiroteio e ele estava respondendo, afirmando que isso não é verdade. Eu não estava batendo na porta. Situações diferentes assim. E então, essa é a nossa última evidência de imitação. E agora vamos passar para um tipo de evidência de planejamento relacionada a Cruzeiro. Gentil, nos diga em linhas gerais sobre o que vamos falar aqui. Vamos revisar as mensagens do Discord, ligações da cadeia e anotações do telefone. Para mostrar o planejamento o tiroteio. E novamente, durante a entrevista do réu, ele dá uma razão para ter escolhido o dia 4 de setembro. E qual foi essa razão? Na entrevista, eu não me lembro exatamente do que foi dito relacionado sobre vozes falando com ele. Isso está correto? Sim, sim. Vamos passar o clipe rapidamente. Nos últimos meses, você tem pensado em atirar na escola e matar pessoas. Porque hoje... Eu fui informado. Me disseram, ondas eu não sei, era algo que eu sei que eu ouvi que era uma multidão de pessoas. Disseram, bem, vai ser em breve. Então, durante a sua análise das evidências, pareceu haver algum outro motivo pelo qual ele escolheu 4 de setembro, além das vozes terem dito para ele? Sim, havia. E qual foi esse motivo? Uma surpresa para Nick, ou para o aniversário do Nick. Tudo bem. E nós já meio que revisamos algumas dessas mensagens, mas temos mais algumas que não revisamos com o Sr. ou Dr. Richards. De 31 de agosto, você pode nos dizer se eles estão conversando sobre o motivo pelo qual ele escolheu 4 de setembro? Sim. Vamos começar com Mandy. Isso parece ser por volta da meia-noite. Você faz alguma coisa no aniversário do Nick? Não sei por que estou perguntando, só por curiosidade. Fiz um bolo para ele, tenho planos para a próxima vez. Está tão perto, não está? Quase 26, meu bebê está ficando velho. O que você vai fazer? Tipo, para o aniversário dele? Quero fazer algo especial para ele. Espero que estejamos em contato até lá. E quando é o aniversário do Cruz? No dia 24 de setembro. Certo. E o que mais ele diz sobre essa data de 4 de setembro? Então essas mensagens são sobre o assunto. 2 de setembro. E Mandy começa com: estou preocupada que isso vá te empurrar a fazer algo no dia 4 de setembro. Nem tanto. Curiosidade, 4 de setembro cai numa quarta-feira, assim como 14 de fevereiro. E 14 de fevereiro foi a data do massacre em Parkland. E eu sei que anteriormente em uma mensagem foi dito que 4 de setembro é uma quarta-feira e que 14 de fevereiro também foi uma quarta-feira. Está correto? Está correto. Houve uma mensagem dizendo que isso era surpresa para Nick. Sim, está correto. Tudo bem. E então ele também tinha uma anotação no telefone sobre esse período de setembro? Tinha, sim. E isso era de quando? Isso estava datado de 24 de julho de 2024. E diz, se tudo der errado, provavelmente vou deixar para setembro a minha saída. Vou usar agosto para observar tudo. Isso não deveria acontecer, mas se eu acabar fazendo isso em setembro, saiba que não era a data planejada. Com base nas mensagens do Discord analisadas, qual era a data original que ele queria fazer isso? Em fevereiro. E ele estava tentando fazer isso no mesmo dia em que o Cruz fez o ataque dele? Sim. Certo, e então, em relação às evidências de planejamento relacionadas ao Cruz, conta pra gente sobre essa nota no celular.
Essa nota tinha o título Prisão e era de 26 de julho de 2024, dizia: Deus, espero que me transfiram para a unidade Wakulovo na Flórida quando eu fizer 18 anos, droga. Me mandem para lá agora. E quem estava nessa unidade? O atirador de Parkland. Agora, tudo bem. Explique por que isso está na seção de planejamento e o que demonstra. Pois isso foi no fim de julho 2024. E basicamente está mostrando que ele vai acabar indo para a prisão ou fazendo algo que vai levá-lo para a prisão. Também indica que ele estava planejando sobreviver ao que quer que ele viesse a fazer? Sim. Certo. E nos conte sobre isso. Então, em termos de... Acabamos de falar sobre... Houve também essa edição compartilhada sobre ir para a prisão. Mandy no Discord em 29 de agosto de 2024. E também faz referência à prisão. Olá? 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 Ré. Quando você editou aquele anúncio, você assumiu isso? Ele assumiu. Ok, então esse foi o fim da nossa conversa sobre a idolatria dele pelo atirador de Parkland. Qual é o próximo atirador que ele idolatrava sobre o qual vamos falar? O atirador de Sandy Hook. Tudo bem. E... Então, novamente, vamos começar com essa evidência de obsessão. Em que período o réu estava obcecado pelo atirador de Sandy Hook? Voltando ao registro mais antigo que temos, desde outubro de 2023, até o dia do tiroteio. E ele também tinha fotos do atirador no Discord ou no celular? Tinha, sim. E essas são algumas dessas fotos? Sim, só uma pequena seleção delas. E então ele também pesquisou da mesma forma que fez com o atirador de Parkland? Itens especificamente relacionados ao tiroteio de Sandy Hook? Sim. Você pode nos mostrar as coisas que ele pesquisou? Sim. Então a ligação para o 911 do tiroteio em Sandy Hook. Logs de bate-papo do Discord dos atiradores, itens que ele realmente tinha salvo, não só pesquisado no Google, eram itens realmente salvos. Relatório investigativo de Sandy Hook. Vídeo do cumprimento do mandado na casa do atirador, certidão de óbito do atirador, agenda diária do atirador, relatório pós-ação de Sandy Hook, escritos do atirador e registros escolares, que tinham 1.448 páginas, relatório do escritório do defensor da criança. Sobre Sandy Hook, transcrição das gravações de áudio do atirador, planilha do atirador que detalha os relata os massacres desde anos 1700. Linha do tempo da vida do atirador, que tem 34 páginas, documento digitado, escrito pelo atirador com 8 páginas, e vídeos do canal do atirador no YouTube. E novamente, essa é realmente a ligação para o 911 feita por alguém de Sandy Hook? Sim, foi. E essa é realmente a investigação? O relatório que as autoridades fizeram após a investigação em Sandy Hook? Sim, foi. E então a execução do mandado de busca na casa do atirador? Esse é um vídeo da residência do atirador depois que o crime foi cometido? Sim. Sim, parece que como uma investigadora da cena do crime. Gravou um vídeo durante o mandado de busca e ao analisar as evidências na casa. Existem ligações da prisão em que ele fala sobre sua obsessão pelo atirador de Sandy Hook com a mãe dele? Sim. Esta próxima ligação da prisão é de 13 de outubro de 2024. Isso nos leva ao número 280 e vamos reproduzir isso. Mandando o coach pegar outra cerveja pra ele. Isso é,
Isso é como um desenho a lápis de Dion? E ele está dizendo, podemos pegar outra cerveja? Parece que você está... Chorando? Eu não sei. Eu vou ter que dizer isso em voz alta para que possamos ver este quarto. Eu acho que é... Olhando para ele. A arma. Oh. O preservativo o deixou obcecado e lembrado. O dia 19 não, eu não vi. Não, eu não vi. Você já fez seu filho desenhar? Vou te dar alguns minutos para se preparar e vamos lá. Estou treinando com todas essas fotos porque elas são extremamente nítidas. Certo, então isso é aproximadamente 1 mês e meio depois do tiroteio. É correto dizer que ele teme se animar por ter sido sorteado com Adam Lanza? Sim. Agora vamos passar para as evidências de imitação entre o réu e o atirador de Sandy Hook. Certo, então vamos começar novamente com fotografias. Conte para nós sobre essa aqui. À esquerda, essa era uma fotografia compartilhada no Discord pela Ré, em maio 20 de 2023. E então o da direita é um que foi encontrado no celular do réu. Eu sei que foi tirado antes de julho de 2024, porque é quando o cabelo dele estaria assim. Além disso, houve algum tipo específico de imitação que o réu fez relacionada ao Lanza que ele não fez com o atirador de Parkland? Sim, em relação à cena do crime. Certo. E o Sr. Smith falou um pouco sobre isso com a Dra. Richards, mas conte para nós exatamente o que ele imitou. À esquerda está o futuro de Sandy Hook. Atirador, essas são capturas de tela aqui do vídeo da cena do crime, que estava no computador do réu. Nós acessamos em 19 de novembro de 2023 e está uma foto ou a foto da DIF. O gabinete do computador do atirador de Sandy Hook, ele e o disco rígido foram destruídos. Então você pode ver do lado direito numa foto do quarto do réu na manhã do tiroteio. Você pode ver que o disco rígido foi removido e o gabinete foi destruído, e também há chaves de fenda espalhadas e ferramentas, assim como no caso dos atiradores de Sandy Hook. Certo. E durante a entrevista o réu indicou que fez isso porque estava paranoico. Isso está correto? Está correto. E nas ligações da prisão, parece haver um motivo diferente pelo qual ele realmente destruiu o computador dele? Sim. E qual foi esse motivo? Para ser como Lanza. Esta é uma ligação da prisão em 12 de outubro no ponto 279 entre o réu e sua mãe. E vamos reproduzir esse trecho. Próximo comentário. Como alguém poderia olhar para a vida desse garoto e pensar que ele era igual ao Lanza? Era assim. Acho que as pessoas têm dito isso. Bem, eu falo sobre o que faço no meu quarto. No meu quarto, basicamente batendo o computador contra a tábua. Não precisa... Sai do chão. Qual é a próxima forma de imitação que vamos analisar? Motivo. E mais ou menos de que período estamos falando em que ele está imitando o motivo de Lanza ao cometer um massacre? Voltando tudo lá atrás. Sim. Isso foi por volta de maio de 2023. Sim, nesse período. Onde ele estava na escola. Na escola naquela época? Ele estava na Jefferson. Escolas municipais. Tudo bem. Então, vamos começar com alguns registros do Discord que mostram isso. E isso é de 19 de maio de 2023. Você pode nos contar, pode ler isso pra nós? Sim, esse é o Discord dele, como você falou, de 2023, então o nome de usuário mudou. Ele diz, eu faria uma camiseta com Adam nela, fácil. E embaixo colocaria pelo Adam ou algo assim. Acho que Adam tinha um motivo lógico para matar aquelas crianças. É mórbido, mas pense no sofrimento que teriam futuramente. Então, na verdade, ele fez uma boa ação, né?
E se a gente morrer e ver ele à distância e ele diz, você fez bem. E nesse momento, quando ele está falando sobre cometer um massacre, ele está falando sobre fazer isso em uma escola primária como Adam Lanza fez? Sim. Existem outras anotações divertidas sobre esse mesmo motivo? Sim. Essas são ambas dos réus. Extração do telefone na seção de notas. A da esquerda foi criada em 28 de abril de 2024. E diz, eu odeio tanto a minha geração, a quantidade de dor. O que suporto é quase insuportável. Dói ver uma criança de 11 anos politicamente engajada com 5 pronomes, 15 neopronomes e uma bandeira da Palestina na bio. Quero vê-los mortos. Quero vê-los deitados no chão em uma poça de sangue. E então aquele da direita, um pouco menos de um mês depois, no dia 17 de maio, 2024, se chama Sobre Adam. Suspiro. Antes de começar, quero ressaltar que já fui grande fã do Adam, tanto dos textos quanto dele como pessoa. E eu meio que simplesmente perdi o interesse. Surpreendente. Mas, à medida que meu ódio cresce, percebo o quanto isso está ligado a... Eu odeio a ideia de pessoas da minha idade se tornando adultas de verdade. Tudo bem. Então isso encerra a nossa sessão sobre o atirador de Sandy Hook. Quem é o próximo atirador que ele idolatrava e imitava? O atirador de Buffalo, conhecido como Peyton Gendron. Gendron. E vamos falar brevemente sobre algumas evidências da obsessão dele por esse atirador. Novamente, ele tem muitas fotos dele no celular? Sim, no Discord e no celular dele. Tudo bem. E ele também pesquisou muito sobre ele? Sim, ele pesquisou. Sobre o atirador de Buffalo, havia uma transcrição do Discord. Era o manifesto do atirador? Imagens. Lista de inscritos em A Arma do Atirador. Uma criminosa atiradora. Manifesto sincero de reclamação. Tudo bem. E há evidências de imitação relacionadas ao atirador de Buffalo? Sim, há. E novamente, existe pelo menos uma foto que ele reproduziu? Sim. Certo, então vamos começar com isso. Fale sobre este slide. Então, o da esquerda é o Buffalo. Foi salvo por a Ré 18 de agosto de 2024. E então, os da direita são da Ré, ambos. Foram encontrados no celular da Ré. Certo. Qual é o próximo tipo de imitação que a Ré fez relacionada ao atirador de Buffalo? A inscrição na arma. Tudo bem. Conte pra nós sobre esta prova. Esta é uma das que foi salva no celular da Ré. O título é On Gun. E isso foi em maio. O tempo de criação foi 11 de maio de 2024. E esta é uma lista de... basicamente coisas de escrever na arma que também estavam escritos em A Arma do Atirador de Buffalo, alguns deles. E qual é o tipo de escrita que ele tem aqui? Tipo, qual é a ideia geral das palavras que ele está... Discurso de ódio, racismo, propaganda. Tudo bem. E você indicou que o título era On Gun. Nesse momento, o réu estava com o rifle que ele usou para cometer o tiroteio na escola em 4 de setembro. Sim, ele estava. E especificamente... esse 13/52 estava na arma do atirador de Buffalo? Estava, sim. Isso também é propaganda racista? É, sim. Tá bom. Quanto à arma do réu... Bem, primeiro vamos começar com onde isso foi escrito na arma do atirador de Buffalo. Esse é o 13/52 que acabamos de mencionar? É sim. Sim. Senhora. Essa frase específica, 13/52, está na arma do réu? Está sim. Certo. E eu vou pegar o rifle. Diz que é 322. Você reconhece isso? Bem, o que você reconhece nisso?
Esta foi a arma de fogo que foi recolhida na escola Appalachia em 4 de setembro. Você está certa. Apresentei como evidência recente. Disseram no item 342. Alguma objeção à moção? Você pode nos dizer... Mostrar para nós onde estava escrito esse 13/52 no rifle do réu. Isso está de cabeça para baixo, mas está escrito aqui. Certo. E parece ser meio preto sobre preto? Tipo, foi escrito em preto ou é uma escrita preta em cima de uma arma preta? Isso mesmo. Isso torna um pouco difícil de ver em uma fotografia? Sim, dificulta. Por causa disso, você conseguiu no PowerPoint traçar para deixá-lo mais visível? Eu fiz isso para facilitar. É um pouco mais visível ao vivo do que na foto. Ok. E isso traça o... Sim, 52. traça. Além de ter exatamente a mesma frase que Gendron tinha na arma dele, a Ré tem outras coisas escritas na arma dela? Sim, ele tem. Certo. E novamente, é preto sobre preto, então fica um pouco difícil de ver? Isso mesmo. A primeira frase à esquerda. Vamos traçar de novo, mas pode dizer antes o que está escrito aí? Sim, é uma barra invertida, CM barra invertida, e aí tem um emoji que ele usava muito nas mensagens do Discord dele, barra invertida, R9K, barra invertida. E isso teria sido localizado bem aqui. E com base na sua pesquisa, treinamento e experiência, isso parece ser uma referência a algo em particular? Sim. Então, em referência ao CMQ. Masculino barra invertida com emoji. E então barra invertida R9K, que era uma sala de bate-papo popular do Furchan. Parecido com o Disc. Coisas do Discord. E isso é tipo uma sala de bate-papo da qual o TCC participava? Sim, algumas pessoas com ideias parecidas, com impulsos violentos para falar sobre pessoas comuns. E também aqui em cima, na parte de cima. Certo, no que estava escrito nessa parte da arma? Isso é só um coração com um ponto de exclamação, e está bem aqui. E então a nossa última inscrição na arma. Onde isso está localizado? Entre o 13/52 e o coração com um ponto de exclamação, então está bem aqui na arma. E é 38/P. Que é uma referência ao atirador de Sandy Hook, significando 38 tiros por minuto. É aproximadamente esse o número de tiros que alegam que ele disparou? Sim. Certo, então agora vamos passar para o último atirador em massa que o réu idolatrava. E quem é essa pessoa? Podemos colocar isso de volta aqui? Obrigado. E esse era o atirador do cinema de Aurora. Certo. E isso foi no Colorado? Sim. Tudo bem. Primeiro vamos analisar algumas evidências da obsessão dele por essa pessoa. Ele guardava fotos no celular e no Discord como outros atiradores em massa que idolatrava? Sim, ele tinha. Tudo bem. Esse desenho no canto inferior direito é um exemplo de fanart? Pode ser, sim. Tudo bem. E... aqui isso faz referência? Esta é outra anotação no celular. De 9 de agosto de 2024. Cerca de um mês antes do tiroteio na escola. E não tinha um título e diz, James. Desculpa, isso é quase surreal pra mim. Eu só fiquei pensando se enviava uma carta, pois achei que só seria negada. Aqui vamos nós. Então, como você está? Vou tentar ser o mais pura possível. Mas Allenwood tem há vários regulamentos sobre as cartas, então, por favor. Então isso parecia ser um rascunho de um e-mail que ele ia enviar para Holmes. Sim.
E parecia que eles realmente chegaram a escrever um e-mail para ele? Não. Ele não fez isso, mas pesquisou em qual instituição ele estava e salvou uma captura de tela de onde enviar correspondência. A Ré também fez muitas pesquisas sobre James Holmes? Sim, ele fez. Certo, conte-nos sobre isso. Havia páginas de diário do atirador. Registros prisionais envolviam o atirador. Viu um documentário sobre a avaliação psiquiátrica do atirador. Pesquisou no Google sobre o equipamento de James Holmes. Salvou inúmeras fotos do atirador. E após o tiroteio, teve inúmeras conversas sob custódia sobre o atirador do cinema de Aurora. Então, após 4 de setembro, a obsessão dele meio que mudou de cruz, sendo a principal obsessão para Holmes se tornar a principal obsessão? Parecia ser assim. Certo. Existem ligações da prisão entre o réu e a mãe dele relacionadas a essa obsessão por casas? Sim. Tudo bem. E isso é de 6 de novembro de 2024 e é a prova da acusação 301. Tudo bem. Sim, também conte para Taylor sobre a situação com Holmes. Eu percebi que estamos nos envolvendo demais ultimamente e estou encontrando muitas coisas que se conectam com a VNN. Entre ele e você tem... algo para anotar e saber o que mencionar. Estou cansada. Estou cansada. Ai, não. E também que no passado eu já mudei várias vezes. Achei que só queria absorver isso por dentro. Eu tenho uma parte de mim que está meio que procurando alguém também. E ele tem outra ligação com a mãe dele sobre casas? Sim, essa é de dezembro, 3º de 2024. Esta é a prova da acusação número 318, vamos reproduzi-la. Tem algumas, aqui está uma dele. Desta vez parece que ele terminou. Tem uma espécie de tela de computador ou algo assim. Como uma tela antiga atrás dele. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa, Ele tem blocos pretos ao redor, algo assim. Parece coisa de vocês. Aquela noite antes dele sair para o teatro. Tudo bem. Mas ele entrou como aquele contato estranho que deixou naquela noite? Não sei. Você gosta das lentes de contato vermelhas dele? Acho que ficam legais. Você gosta das lentes de contato dele? Eu acho que são. Acho que elas são muito legais. Meio assustadoras, mas eu acho que são legais. Essa aqui é igual a outra que não disparou os alarmes. Eu acho que essas eram as principais que estavam incluídas, mas que não eram populares. Então, falando um pouco mais sobre isso, as referências ao réu, eu quero essa. Há alguma indicação nessas ligações da prisão de que a mãe do réu está realmente trazendo para ele fotos de casas? Sim, parece que sim. Tudo bem. E ela também mencionou levantar suspeitas. Isso é algo que ela não deveria fazer? Está correto. E eu acho... Nossa tela de projeção no IGDC. Sim. Tudo bem. Além dessas ligações, o réu fez alguma montagem com imagens de casas como fez com as equipes? Sim, ele fez. Certo. Essa é uma das edições que ele fez? Era. E essa aqui foi... Alguns dias antes do tiroteio foi compartilhada com Mandy no Discord. Eu tô abrindo garrafas. Brilhando com champanhe. Estou na minha área, cara. Seu time está sexy, você sabe que isso é comigo. O réu, de novo, ele imitou Ramos assim como fez com todos esses outros atiradores em massa? Sim. Tudo bem. E ele reproduzia fotos? Sim, ele imitava. Tudo bem. Vamos começar com este primeiro. A regra federal, do lado esquerdo está o atirador do cinema de Aurora. Essa foto foi compartilhada com Mandy no Discord 2 dias antes do tiroteio. E a da direita é da Ré. E compartilhada com Mandy no Discord no dia 2 de setembro de 2024. Tudo bem.
E então nos conte sobre isso também de 2 de setembro de 2024. Então esse é um chat do Discord, em referência às fotografias. E ele diz James Holmes Sheets. Seda vermelha. E além de ter essas fotos mostrando a Ré com lençóis vermelhos e James Holmes com lençóis vermelhos, na ligação da prisão, ele e a mãe mencionam os lençóis vermelhos? Sim, eles falam. Tudo bem. E qual é a data dessa ligação? Ligação. December 3rd of 2024. Então agora estamos 3 meses após o tiroteio. E ele ainda está falando sobre James Holmes. Isso está correto? Isso está correto. Certo. E isso é da prova da acusação número 317. Nenhuma dele com o braço aqui? Parece que ele está deitado na cama. E aí, nós temos um orçamento. Eu não quero esse ainda. A gente só está tentando entender isso. Essa imagem foi o que me inspirou a conseguir meu lençol vermelho. O quê? Meu Deus, eu acho que sim. Descendo É uma enquanto parte do vamos... país, então é por isso. Meu Deus, ele está coletando comida, então é por isso. Nós estamos... Tudo bem. E nossa próxima evidência de imitação diz respeito novamente a Ré copiando mais anotações do diário, mas essas são de Holmes. Isso mesmo. Vamos começar com o que ele diz em 30 de agosto relacionado ao diário de Holmes. Então ele diz que vai. Porque exatamente 247 vezes, acho que no diário dele. Tudo bem. Então, à esquerda aqui temos o diário real de Holmes, certo? Isso mesmo. E o réu tinha isso no celular dele? No Discord? Discord. Ele tinha no celular e compartilhou. Combina no Discord em 30 de agosto. E ele compartilhou isso quando estava falando sobre como escreveu por quê? 247 vezes? Sim, ele anexou a foto. Então, à direita, o que temos? À direita, esta é uma página de um fichário que estava na escola no dia do tiroteio. E a palavra porquê está escrita várias vezes. Isso parecia imitar o diário do réu. O diário do réu parecia imitar o diário de Holmes? Sim, parece. Com base no seu treinamento, experiência e pesquisa sobre o caso, qual seria o motivo de alguém ter o mesmo diário que outro atirador em massa? Só estou tentando conquistar meu espaço. No TCC ou... só para mostrar algum tipo de... uma admiração não saudável. Por um atirador em massa. Passando para a nossa próxima entrada do diário, conte-nos sobre isso. Esta é outra entrada do diário do atirador do cinema de Aurora. Isso foi salvo e compartilhado no Discord, na mesma data. E então, o da direita é... do réu, o fichário que estava na escola. E você pode ver semelhanças na forma como o número 1 e o símbolo do infinito foram desenhados com um círculo ao redor deles, semelhante em ambos. Certo. Esse era o caderno encontrado na escola, deixado propositalmente pelo réu para ser achado. Está correto. Agora estamos passando para o réu imitando a entrevista de outro atirador em massa, que seria Ali Hans. Ele também tinha conhecimento da entrevista desse atirador em massa? Sim. Certo. Ele escreveu sobre isso no Discord? Ele escreveu. Certo, então em 29 de agosto de 2024, Mandy diz, James Holmes. Ele responde, às vezes sinto vontade de ver as entrevistas dele. E também, nós já ouvimos uma ligação da prisão em que ele falou sobre assistir à avaliação psiquiátrica dele. Várias horas disso, certo? Sim. Tudo bem, então começando com a entrevista da Ré, vamos passar um trechinho disso. Eu tentei ligar para uma linha de apoio no banheiro, mas não consegui. No início da entrevista, ele menciona tentar ligar para uma linha de apoio no banheiro. O atirador do cinema de Aurora também fala sobre ligar para uma linha de apoio? Sim, e o dele, a avaliação psiquiátrica que o réu pesquisou no Google e assistiu. Ligou para a linha de saúde mental à 00:30 de dentro do carro dele. Logo antes do tiroteio, alegando, eu liguei para uma última chance de voltar atrás. Então, o réu fala sobre ele ter ligado do banheiro. O banheiro era o local onde o réu se preparou para o tiroteio?
Era assim. E então ele também fala basicamente que esse foi o momento em que ele estava tentando não seguir em frente com o tiroteio. Sim. Isso se assemelha ao atirador do cinema de Aurora, que tentou ligar para a linha de ajuda como uma última chance de não cometer o tiroteio? Sim. Ele também ligou do local onde estava se preparando, que era o carro? O atirador do cinema de Aurora, sim. Certo. Então, obviamente, há uma grande semelhança entre esses dois. Você verificou se o réu fez ou tentou fazer ligações para uma linha de apoio em seu telefone? Sim, eu analisei. Nós recebemos os registros detalhados de chamadas, de todos os números de telefone que foram usados pelo réu e do próprio aparelho telefônico. E não houve tentativas de ligar para uma linha de apoio. Tudo bem. E então vamos passar para o réu imitando a doença mental de Holmes. Então vamos começar com outra entrada do diário do atirador do cinema de Aurora. E de certa forma, o que ele está fazendo nessa entrada do diário? No topo está escrito autodiagnóstico de mente quebrada. Então ele está escrevendo coisas que eu suponho que ele acha que tem. E esquizofrenia está listada entre outras. Uma delas. E a Ré também compartilhou essa entrada específica do diário com Mandy no Discord. Ele compartilhou em 30 de agosto de 2024, certo? E por volta disso, né, eu acho, poucas horas depois de compartilhar isso, ele também falou com a Mandy sobre ele ter esquizofrenia? Sim, ele falou. Certo, e você pode nos contar o que ele disse? Ele disse, tenho sussurros paranoicos, impulsos, James Holmes, esquizofrenia. Também passei por isso, pensamentos homicidas, impulsos e sussurros. Isso ficou muito ruim e eles se aproveitam do meu amor pelo Nick. Coisas como, faça isso pelo Nick, o que ele faria? Covarde. O réu também tinha meio que uma lista do que ele acreditava que tinha? Sim, isso era uma fotografia que foi salva pra... Sim, e a foto no meio é da Ré. Ele está se autodiagnosticando com algo parecido com esquizotípico ou esquizoide, tipo esses termos relacionados à esquizofrenia. Sim, tá bom. Agora, passando para o dia 3 de setembro, o dia anterior ao tiroteio. Ele volta a falar sobre esse tipo de delírios ou esquizofrenia? Sim, ele fala. Conte pra gente o que ele disse. Ele disse, estou nervoso com meus professores, eles estão atrás de mim, cara, e não é esquizofrenia. Sinto que fui simplesmente colocada na escola por não sei, alguma instituição. Tipo, ei, como isso soa? É verdade, Manny? Você tem certeza? Eu não estou inventando isso. E na entrevista dele com Jason Smith na escola secundária Appalachia, ele menciona essa ideia de uma instalação e também como não é esquizofrenia? Ele menciona ambas as coisas. Ok, vamos passar um trecho curto disso. Você destruiu seu computador hoje? Eu achei que eles estavam dentro do meu computador e que estavam trabalhando com alguém. Alguém estava vendendo isso pra mim lá. Alguém estava atrás de você. É, e não é esquizofrenia também. E então ele e Manny conversaram mais sobre essa ideia de que alguém estava atrás dele. Além disso, no dia 3 de setembro, ela perguntou quem é a instalação. E o que ele disse? Sinto que algo estava atrás de James e agora de mim. E ele está se referindo a James Holmes? Sim, ele está. E então Mandy diz, eu não quero ser essa pessoa. E tipo, eu até acredito em algumas conspirações, mas não existe nenhum grupo organizado atrás de você. Juro, cara, tipo, o FBI passa de carro por mim toda vez que eu estou na rua. Dentro... Na entrevista de Holmes ou em suas avaliações psiquiátricas que o réu assistiu, Holmes também comentou sobre o FBI o perseguir e carros passando em frente à sua casa? Sim, exatamente da mesma forma. Tudo bem. Certo. E aqui está nosso último clipe do Discord sobre isso. Esse também é de 3 de setembro, nos explique esse aqui. Ele diz, eu não sei o que eles ou a instituição querem de mim. Acho que vou tentar ligar para a linha de apoio amanhã. Linha de apoio? Que linha de apoio? Que instituição? Não sei, linha de apoio para crises. E de novo faz referência ao Holmes ligando para uma linha de apoio. Sim, faz.
Então isso encerra a nossa discussão sobre a idolatria dele por atiradores em massa. Qual é o próximo tipo de evidência que vamos discutir? Planejando um ataque a tiros em massa. Tudo bem. E ao falar sobre planejar um ataque a tiros em massa, qual é o primeiro tipo de evidência que vamos apresentar? Mensagens do Discord que datam de 2023. Me desculpe. Acho que a Dra. Richards falou sobre isso, e depois o réu falou sobre isso na entrevista dele. Mas o réu foi investigado pelo departamento do xerife do condado de Jackson em maio de 2023 por fazer ameaças de ataque em escola no Discord. Ele foi. Ao final dessa investigação, o que aconteceu? Cole negou estar no Discord ou usar isso dizendo que alguém invadiu sua conta. E no final, não houve mais nada além disso. Ao investigar o tiroteio escolar em Appalachia, a investigação envolveu obter os registros originais de maio de 2023? Sim. E foi a ré a pessoa que realmente fez ameaças de ataque em escola em maio de 2023? Sim. Certo. E nós temos essas ameaças específicas que ele fez apresentadas aqui neste PowerPoint? Temos sim. Então vamos começar a partir de 20 de maio de 2023, onde ele faz essas ameaças. No Discord, em um servidor, então é parecido com o que seria um grupo de bate-papo. Então várias pessoas podem fazer parte do chat ao mesmo tempo. E foi alguém desse chat que acabou denunciando ele para o FBI? Sim. Ok. E nos conte o que ele disse. Então isso foi em 20 de maio de 2023. Eu tenho um Bushmaster chegando hoje à espingarda. Eu e Snuggles. Eu preciso de ideias sobre onde atirar, mirando em um elemento. Elementar. Estou poupando eles de sofrer, como Adam disse. Isso se refere ao atirador de Sandy Hook. Ok. Ainda seguimos no dia 20 de maio. E o problema das escolas primárias é que é fácil. E eu tenho um motivo. Crianças pequenas vou deixar para depois. É fácil matar se você mirar bem. E aqui estão mais algumas ameaças. Também do dia 20 de maio. Ele diz, eu vou cometer um massacre e estou esperando uns bons 2 a 3 anos. Exatamente. Eu não posso me matar ainda porque não estou contribuindo em nada para a cultura. Preciso partir sabendo que fiz isso. E então parece que Love Letter respondeu: meu Deus, ter pessoas te idolatrando, lendo o que você escreveu e tudo o que você fez. É uma forma de morrer sabendo que deixou sua marca. Certo, e a maioria das pessoas não entende isso. E então essa é meio que a última. Ele afirma que mulheres bajulam atiradores em massa. Atiradores. Isso tem alguma relação com o motivo de alguém cometer um massacre? Sim, só pra meio que ter isso. Uma obsessão doentia por eles. Certo. Então, além de fazer essas ameaças no servidor, ele também falou especificamente com Sniggles, outra usuária, sobre cometer um ataque a tiros em uma escola em maio de 2023? Sim, ele falou, certo. Tudo bem. Então vamos conversar sobre algumas dessas ameaças que ele fez ou afirmou ter feito com Sniggles. E isso é de 18 de maio de 2023. Sim, isso foi 2 dias antes do... Sim. Sala de bate-papo. Ele diz, você quer que eu espere por você por causa do mapa? Massacre que eu planejei ou porque eu estou fazendo isso em 2 ou 3 anos. Mas eu posso esperar. Mas qual seria o nosso alvo? Será que a gente deveria mesmo ir pra escola? Relacionado ao tipo um shopping ou algo assim, né? E de novo, no dia 18, como devemos nos posicionar ao tirar nossas vidas? Sentamos juntas ou não? Sem intenção de ser constrangedora. Droga, eu queria que tivéssemos mais tempo. Dylan e Eric caminharam por aí por quase 1 hora. Resposta de Sniggles e Spiegel. Eu também. Era mais fácil antes. Quantos acha que conseguimos matar? Se formos rápidas, talvez 30. Infelizmente, com a rapidez, a polícia está. No dia 18, continuando, acho que vou comprar um VR amanhã e baixar alguns mapas de tiroteio em massa. E então, no dia 19, acho que pego o meu VR hoje. E Spiegel diz, sim, infelizmente eu tenho. Praticar rotas para o meu pequeno massacre.
Sniggles responde, com certeza. É meio assustador o quanto ela não percebe. As pessoas são quando pessoas como nós ficam à espreita na sua frente todos os dias. Agora estamos em agosto e setembro de 2024, quando ele usa sua conta alternativa no Discord e fala com Mandy. Há outra evidência de que ele planejava um tiroteio em massa nessas conversas? Sim. Tudo bem. E começando em 20 de agosto. Ele disse pra esperar até a porra do sinal tocar. Na prisão. Então, no dia 31 de agosto. Porque se eu estiver na prisão, eu vou responder cada um deles. Então, no dia 1º de setembro, mesmo que você se importe, Mandy, você tem que me escrever se eu for presa algum dia. E ela pergunta, por que você iria presa, amiga? Então, isso está na sessão de planejamento? Ele está planejando ir para a prisão e sobreviver ao que fizer. Sim, isso mesmo. E aqui está outra conversa com Mandy sobre o dia 4 de setembro. Sim, essas foram em 1º de setembro, 3 dias antes do tiroteio. Mandy, eu não consigo esperar 3 dias. Nick vai se apaixonar por nós. Como assim? Surpresa. Termina em 4 de setembro. O que você vai fazer? Nada. Me conte. Eu vou te mandar mensagem às 9. Além de ter esses registros do Discord onde ele fala sobre planejar um ataque a tiros na escola, ele também fala sobre isso no celular, só na sessão de notas? Sim, ele fala. Tudo bem. Então, começando com essas duas anotações a que elas se referem. Ambas se referem à munição. Então, do lado esquerdo, isso foi intitulado Matemática, de 2 de abril de 2024. Diz, caixa com 50 cartuchos calibre 223. É $30, 50 vezes 3. Igual a 150, 30 vezes 3. Igual a $90, tão caro. Então, 3 caixas de 50 cartuchos é $90. E do lado direito, a data de criação foi 3 de agosto de 2024, intitulado Diz, eu juro por Deus, eu tô falando sério, tô prestes a fazer isso. Eu tô falando sério, assim que eu conseguir 150 munições, eu vou fazer. Eu não me importo mais. Que se dane esperar até fevereiro. É isso, eu vou mesmo. Vou fazer isso dentro de um mês, a partir de agora. Ok. E então isso foi modificado em 7 de agosto. Ele manda mensagem para o pai dele sobre essa quantidade de 150 munições? Sim, 3 dias depois daquela data de modificação na nota, manda mensagem para o pai dele. Você pode passar na Academy e pegar um pacote de 150 munições de 556. Se eles não tiverem 556, 223 serve. Tá bom. E agora estamos passando para mais anotações do celular, meio que planejando o que ele vai fazer. Você pode nos explicar isso? A da esquerda é de 27 de abril de 2024. E diz, eu odeio minha geração. Eu odeio pra caramba. Eu realmente odeio. Por favor, me matem. Eu odeio todo mundo e tudo e não consigo funcionar sabendo que essas pessoas existem. Por que ninguém morreu? Meu Deus, por que ninguém fez isso até aquele dia? Naquela sala de aula, o dia de todo mundo morto. Isso foi cerca de 4 meses antes dele cometer o tiroteio. Sim, e esse se chamava Poema. No lado direito, este se chama Raiva 1. Este foi criado em 16 de maio de 2024. Diz. Por que estou escolhendo fazer isso agora? Porque é minha única chance de atacar uma geração que eu odeio profundamente. Mais do que tudo, eu odeio pra caralho. Por que eu não nasci no começo dos anos 1900? Eu passo horas fazendo isso. Eu fico fantasiando sobre estar naquela época, naquela geração. Todo mundo era tão formal comparado... Tudo bem. E temos mais algumas anotações do celular dos dias 17 e 18 de maio. Sim, 17 de maio, chamado Raiva 2. Deus, eu odeio isso. Odeio muito. Por que as pessoas da minha idade são tão diferentes? Sério, me pergunto por quê. Eu estou escolhendo fazer isso tão cedo. E é exatamente isso. Porque deixá-los crescem só pra fazer a sociedade funcionar. Pior. E o título Súplica 1 em 18 de maio de 2024. Tudo está desmoronando, é o que é. Não sei. Por que fui eu? O quê? Eu não consigo parar isso. Não tem como parar. É inútil. Eu deveria simplesmente me matar e deixar tudo acabar ali. Mas não, estou sendo empurrada pra isso. Por quê? E quando finalmente acontecer... Tudo bem. Agora passamos para 24 de julho de 2024. Um pouco mais de um mês antes do tiroteio.
Este aqui se chama Mais Longo. Gente, eu não acho que consigo fazer isso por muito mais tempo. Eu tive vários ataques de pânico em um intervalo de tipo 2. Eu realmente não tenho forças para chegar até fevereiro. Tendências mal homicidas crescem rapidamente. Está tudo perdido. E aqui está outra anotação de 31 de julho de 2024. Diz, vai ser no ensino médio. Certo. O que significa 31 de julho? Ao revisar todas as evidências reunidas que foram coletadas durante a investigação do tiroteio na escola, foi determinado que ele estava tentando voltar para o 8º ano no início daquele ano letivo. E uma ligação foi feita para a escola no final de julho. E ele teve que ser matriculado no ensino médio. Em 31 de julho, ao escrever ensino médio, ele descobriu que estaria no ensino médio. Está correto. Tudo bem. E agora vamos passar para essas últimas anotações em relação a Colin Gray. Você pode nos dizer o que ele escreveu aqui? No dia 4 de julho de 2020, está intitulado como pai. E diz... Juro por Deus, meu pai pode acabar sendo uma das vítimas. Esses últimos meses têm sido um inferno e continuarão assim. Morar com esse reclamão, narcisista, egocêntrico, retardado infantil pra caramba. 54 anos de idade, aliás. Se ele não acabar morto, eu peço que o sistema acabe com ele. Obrigada. Tudo bem. E depois ele muda de ideia sobre o que quer que aconteça com o pai dele? Sim, no dia 26 de agosto de 2024... Está intitulado como texto e diz: não foi, e quero dizer, não foi negligência do meu pai. Está bem documentado que fui eu quem quis matar. Ameaçava meu pai várias vezes sempre que ele tirava minhas armas. Ele tinha medo, sabia que eu não conseguiria me controlar e só o colocaria e meus irmãos em risco. Estava encurralado. Bem, ele deveria ter ligado para o 911 e correr o risco de ter uma situação de reféns. Um feminicídio familiar, um tiroteio com a polícia. Então não o acuse. Como você sabe, apenas seria inconstitucional como para qualquer pessoa. Os pais de Crumley tinham um pequeno anjinho. Eles poderiam levá-lo facilmente a um hospital psiquiátrico. Ele não era uma ameaça ou ato de merda doméstica. Meu pai tentou, mas só teve mais ameaças e riscos vindos de mim. É só isso que tenho a dizer. Domingo 25 de agosto. Sim. Então isso é 9 dias antes dele cometer o ataque a tiros. E parece que ele está tentando acobertar o pai dele, ou planejando acobertar o pai dele, está correto? Está correto. E ele continua com essa narrativa quando fala com a polícia depois de cometer o ataque a tiros? Sim, continua. Certo. Nós vamos mostrar um trecho da entrevista dele, onde ele tenta acobertar o pai dele. Pode comentar sobre as fotos que serão exibidas durante a entrevista? Estão passando pelo definitivo, extração do celular do réu. Há inúmeras fotos dele. Ele mesmo com 2 tipos diferentes de armas em sua posse, em seu quarto. Junto com caixas de munição, carregadores. E era de um determinado período de tempo. Nessas fotos em particular. Datando do início de agosto até o dia do tiroteio. Foram encontradas várias outras... Antes mesmo de ele pintar o cabelo, datando de maio, em que ele tinha fotografias de si mesmo. Mas no quarto dele. Então todas essas fotos seriam... Ou a maioria dessas fotos seriam de agosto a setembro, período em que o réu afirma que as armas estavam escondidas dele. Isso está correto? Isso está correto. Certo. Vamos exibir esse trecho e mostrar as fotos achadas no celular do réu. Então você disse que procurou a arma por um tempo hoje. Sim, senhor, porque ele escondeu... Sim, dizer, não foi culpa dele, porque... Onde ele costumava guardar isso? No quarto dele. Você sabe em que lugar do quarto dele? Acho que foi no armário dele, mas quando encontrei, acho que foi. Acho que estava na caixa de ferramentas dele. Não consigo me lembrar. Ele definitivamente acabou de tentar. Tão intensamente quanto sei que ele fez. Ok, mas você contou para o seu pai. Quando foi que você pediu para o seu pai mover isso? Você disse que foi há meses? Ou dias. Faz cerca de um mês. Fazia muito tempo que eu não conseguia achar isso no bolso dele. Meu Deus, eu sei que isso é muito dramático para todos vocês. Me desculpem mesmo. Você disse que acha que estava na caixa de ferramentas dele? Acho que sim, estava muito bem escondido em algum lugar.
Ao revisar as ligações da prisão, você encontrou alguma ligação em que o réu e a mãe dele falam especificamente sobre onde o rifle estava na manhã do tiroteio? Sim. Certo. Essa conversa contradiz o que ele falou à polícia? Sim, contradiz. E de quando é essa conversa? 7 de dezembro de 2024. Tá bom. E isso foi o que eles disseram às 3h45. Vamos reproduzir esse trecho. São geralmente correções, é só um papel e tudo aquilo de saúde mental que já falei pra eles só não tirar minhas armas. Mas isso já é mais do que suficiente. Eles me deram o mesmo. Eles nem foram guardados. Aquele rifle estava no meu quarto de manhã e depois não estava mais lá. Naquela manhã, carregadores, estojo, caixa de munição e espingarda estavam no meu quarto. E eu realmente fui até o quarto dele e limpei a maior parte das coisas dele porque eu me sentia muito mal por ele não ter nada trancado. E você não contou isso pra ele? Não, eu não vou contar isso pra ele. Então você tem que contar. Na verdade, eu contei pra ele. Eu contei pra ele que era isso, que seu pai não guardou nada. Mas contei pra ele porque isso me irritou. Já dizia há semanas que ele precisava colocar aquela porcaria na caminhonete dele. Mas você sabe, não dá pra mudar isso agora, mas... Tá bom. Então agora, ainda na linha de falar sobre o réu planejando esse massacre, na prática, durante o tiroteio, ele imitou autores de massacres anteriores? Sim, ele imitou. Tá bom, senhora. Brooks, há uma chance de começarmos aqui amanhã? Ou... Podemos sim, provavelmente temos cerca de... mais 30 minutos. Então, quero dizer, esse provavelmente é um bom ponto para parar.